Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações mistas, né? Se você assistiu os vídeos anteriores, você percebeu que a gente falou sobre frações próprias, impróprias e aparentes. E a gente falou um pouquinho também, rapidamente, que frações impróprias, por serem algo maior que um inteiro, poderiam ser convertidas em frações mistas, que são outro tipo, na verdade, de representação desse tipo de fração. Apesar do número um pouquinho diferente, você vai ver que é bem simples também. Então vamos lá para a nossa aula. Olha só. Primeiro vamos entender o que é uma fração mista, né? Uma fração mista é quando temos um ou mais números inteiros e uma fração, ou seja, a mistura de um número inteiro e uma fração. Por isso o nome misto, né? De mistura, tá certo? E o que é uma fração mista? Vamos lá. É formada por um inteiro, um número inteiro, certo? Pode ser um, dois, três unidades, ou seja, inteiras, coisas realmente inteiras. E a segunda parte é uma fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador, ou seja, é uma parte inteira e uma parte fracionada, tá certo? E aí tem um modelinho aqui para a gente ver, ó. Exemplo, tá vendo esse número 2 grandão aqui na frente? E a fração logo em seguida? Toda vez que você vê um número grande na frente de uma fração, é porque é uma fração mista, tá certo? A interpretação é que seria o seguinte, ó, nós temos duas coisas inteiras, partes inteiras, e uma parte fracionada. Ah, professor, se eu fosse falar, por exemplo, numa coisa mais objetiva, mais aplicada. Espera lá, vamos pensar assim. Pensar na barra de chocolate. Dois inteiros seria duas barras de chocolate inteira. Duas barras inteiras. E a parte fracionada seria a terceira barra de chocolate. Só que ela não estaria inteira. Ela estaria fracionada. Então teria o seguinte. Seriam três barras, só que duas inteiras e a terceira seria fracionada. E eu vou ler essa fração da seguinte maneira. Dois inteiros, a gente nunca fala esse mais, tá? Fica, na verdade, dois inteiros e uma parte de dois iguais. Estranho, né? Mais comum é o seguinte, vou ler para vocês aqui, ó. É fazer assim, ó. Dois inteiros e um meio. É a maneira mais comum e mais adequada que você vai estar lendo essas frações. Tá certo? Então, dois inteiros e um meio, ou seja, duas partes inteiras mais uma parte fracionada. Ok? Vamos seguir aqui. Olha só. Aí, como a gente estava já adiantando, né? Como é que a gente lê? Lemos primeiro o número inteiro, depois a fração. Então, lemos aqui dois inteiros e um meio, como eu já tinha falado no slide anterior, tá? Ou seja, mista, fração mista, parte inteira e parte fracionada. Então, a gente vai estar vendo aqui no próximo slide, por exemplo, alguns exemplos práticos para a gente entender melhor. Olha só. Primeiro, eu quero que você perceba, eu esqueci de colocar aqui. Primeiro eu quero que você perceba que todas essas frações aqui representam partes maiores do que um inteiro. Na verdade, até mais do que alguns inteiros, pode-se dizer assim também. E também uma parte fracionada. Então imagina que nesse primeiro exemplo aqui eu tenho um chocolate, ó, e que está dividido em três quadradinhos. Eu tenho um chocolate inteiro e o outro chocolate só resta, né, é um quadradinho dos três. Então como é que eu ia ler essa fração? Eu iria ler o seguinte, ó, um inteiro e um terço, representando isso aqui, ó, um inteiro e um terço, do jeito que está escrito aqui. Ah, esse segundo exemplo, olha só, tem quantas partes inteiras? Três, representado por esse número. E a fracionada? Um meio. Então aqui ia ser três inteiros e um meio. Nesse próximo desenho aqui, quantas partes inteiras completas eu tenho? São quatro. E a parte fracionada? Três quartos. Três de quatro, né? Então seria quatro inteiros e três quartos. É assim que a gente lê essa fração, tá certo? Agora vamos para o próximo slide aqui, né? Aí a gente vai praticar, né? Sem, como a gente já sempre falou, se a gente não praticar, não vai fixar. Então preste atenção, coloca a pausa no vídeo, tenta fazer como primeiro do que eu, depois assiste para ver como tipo de uma correção. Isso vai fazer com que você fixe melhor esse conteúdo, tá certo? Vamos praticar. Olha só um probleminha prático aqui, ó. Em uma pizzaria, cada pizza é dividida em 8 fatias iguais. João comeu vamos ler direito? Um inteiro e 3 oitavos de pizzas. Representa o resultado em fração mista. Primeiro, fração aqui já está escrito, né? Um inteiro e 3 oitavos. Essa é a parte inteira, essa é a parte fracionada. Primeiro,
vamos ter que fazer uma pizza inteira, porque aqui eu tenho um número inteiro. Tá? Não vou desenhar tão bem, mas eu espero que eu possa ajudar. Então, olha só. Algo foi dividido em 8 fatias. Por que, professor, 8 fatias? Porque o probleminha disse que cada pizza era dividida em 8 fatias. Então, vou tentar dividir aqui o melhor que eu puder. Tá? Finge que ela está bem feita, esse desenho. E ela vai ser pintada inteira. Por que inteira? Porque é o que representa esse número 1 aqui. Então, vai ser pintada inteira, ou seja, ela vai estar pintada inteira. Ou seja, João comeu uma pizza inteira e da outra pizza ele comeu algo fracionado. Vamos olhar como é essa fração. A segunda é 3 oitavos, quer dizer que também foi dividido em 8 partes. Tentar fazer o melhor possível esse desenho, em 8 partes. Ok? E ele comeu apenas quantos? 3 das 8. Então, uma, duas, três. Ou seja, um inteiro e, vou até botar um i aqui, e 3 oitavos. Representado por um inteiro e 3 oitavos. Somente isto, tá certo? Espero que você possa ter aprendido um pouquinho sobre frações mistas, como identificá-las e como representá-las também, tá certo? Lembre-se só de uma coisa, frações mistas são maiores do que o inteiro, tá certo? Assim como as frações impróprias, ok? Então, até a próxima aula.